A escritura que nós nos referimos é Apocalipse 7. E eu preciso colocar na tela aqui, deixa eu achar para vocês, que eu coloquei ela lá no final, mas eu vou começar por aqui, ó. Apocalipse 7 diz assim, ó. Essa escritura aqui, ó. Meus ouvintes, eu peço encarecidamente para vocês que prestem atenção no que eu vou dizer agora. Bastante atenção. Estão prestando atenção? Para de fazer o que você está fazendo aí. Me dê aí 5 minutos só para nós falarmos dessa escritura primeiro. E depois, tudo fará mais sentido. A escritura que o profeta se referia, que nós acabamos de ler, quando aparece o anjo selador, está aqui, ó, em Apocalipse 7. Dê uma olhada. Diz assim: e depois destas coisas, depois dos 6 selos, né, que estão no capítulo 6, depois da tribulação, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do leste, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos, plural, assinalado na testa os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, era 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Amados, essa escritura não se cumpriu. Corta aqui para mim que eu preciso falar um negócio importante para vocês. Essa escritura não se cumpriu na Primeira Guerra Mundial. Esta escritura não se cumpriu na Segunda Guerra Mundial. Irmãos, se na Primeira Guerra Mundial Deus tivesse selado os servos, que são os judeus, vamos pegar 1918. E eu vou ser bem generoso. Darei uma média de 15 anos de idade para cada judeu que supostamente tenha recebido lá o batismo do Espírito Santo, em 1918. Se você ir para 2018, essas pessoas, se elas tivessem 15 anos de idade, cada uma delas teria 115 anos de idade. Todas elas já teriam morrido. Essa escritura não aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Isso não se cumpriu na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, muito menos. Porque na Segunda Guerra Mundial, eles meramente estavam começando a entrar na Palestina. Veja, os judeus, olha, para quem não sabe história, os judeus só voltaram para a Palestina a partir de 1946, as levas mesmo, depois que terminou a guerra em 45. Aí que eles começaram a voltar para a Palestina. Veja que Deus ainda estava empurrando eles, era um trabalho que Deus estava fazendo. Então essa escritura não se cumpriu na Primeira Guerra Mundial. Essa escritura não se cumpre na Segunda Guerra Mundial. E eu estou citando palavras do profeta. Dê uma olhada aqui, ó, 7º selo. Olha, irmãos, com todo o respeito, com todo o esforço que nós estamos fazendo, o profeta, ele fez aplicações. Lá na Primeira Guerra Mundial, o Espírito Santo começou a cair entre os gentios, mas eram os gentios, não eram os judeus. É um tipo. Ele estava lidando, começou a selar os gentios antes de selar os judeus, que vai acontecer no futuro. Mas no 7º selo, que é uma mensagem que eu considero o absoluto para mim, a mensagem do 7º selo. Na mensagem do 7º selo, ele diz para nós que isto vai acontecer depois da tribulação, Apocalipse 7. Então, ou esse profeta está mentindo para nós, e eu sei que ele não está, ou alguém está falando coisas que contrariam o profeta. Vamos ver o que o profeta disse. Ele disse: Apocalipse 7 acontece depois da tribulação. A Bíblia diz para nós que Apocalipse 7 acontece depois da tribulação. Então não é Moisés e Elias, porque Moisés e Elias terminam com o final, morrem com o final da tribulação. E aqui está o profeta dizendo no 7º selo que Apocalipse 7 acontece depois da tribulação. Que um determinado anjo aparece depois da tribulação. E ele está acompanhado, ele não está sozinho, tem mais com ele. E diz lá, ele diz isso no 7º selo. Onde, irmão Billy? Onde que fala? Mostra para nós. Bota na tela. Agora, eu quero que leiam comigo, se puderem, porque vou me referir de volta a isso daqui a pouquinho, no capítulo 7. Agora, isto é entre o sexto e o 7º selo. Por quê, meus amados? Porque depois da tribulação é a vinda do Senhor, que é o 7º selo, né, para os judeus. É o 7º selo para os judeus. Moisés e Elias traz o 6º, de acordo com o que ele disse,
na mensagem o sexto selo, e depois que Moisés e Elias trazem o sexto, então agora entra em evidência o sétimo, que é o processo da vinda de Cristo para os judeus. Depois destas coisas, olha o que ele vai dizer para nós. Depois destas coisas, destes selos. Quais selos, irmão Brana? Apocalipse 6. 6 selos. E qual que é o sexto selo? O período da tribulação. Olha o 128. O sexto selo foi desatado e este é o período da tribulação, o sexto selo. Todos entendem agora? O sexto selo foi desatado e a tribulação estava acontecendo. Depois disto, o quê? E eu fiz questão de colocar 3 pontos de interrogação. Depois disto, depois da tribulação, o quê? Olha o que ele vai ler para nós. Depois destas coisas, o que, irmão Brana? Vi 4 anjos parados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que não assoprassem sobre a terra, nem no mar, nem árvore alguma, 4 anjos. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de ferir o mar, a terra, dizendo, não feris o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos, não a noiva. Ah, então não é a Primeira Guerra Mundial? Não a noiva, servos, não os filhos, servos. Israel sempre tem sido os servos de Deus. A igreja são os filhos. Vejam, por nascimento, Israel é seu servo. Observe, em cada lugar, é sempre, Abraão era seu servo. Nós não somos servos, nós somos filhos, filhos e filhas. Olha que mensagem que está isso. No 7º selo. Não é verdade? Agora, deixa eu botar uma escritura de novo. E tem um detalhe muito interessante. Corta aqui para mim que eu preciso achar ela. Tem um detalhe muito importante aqui, nessa escritura de Apocalipse 7. E vai conectar com algo maravilhoso para nós. Para nos ajudar, a nossa mente a entender esse grande quadro que Deus está mostrando para nós. Deixa eu ver. Isto. Muito bem. Então ficou claro. Ficou claro. Não, esses judeus não foram assinalados na Primeira Guerra Mundial. Não foram assinalados na Segunda Guerra Mundial. Sequer estavam entrando na Terra Prometida. Então Apocalipse 7 não aconteceu. Não. Não aconteceu. Esquece. O anjo de Deus, o Espírito Santo, apareceu para os gentios no começo desta era, lá na Primeira Guerra Mundial. Nada a ver com os judeus. Ele veio porque nós precisamos ser selados antes do que eles. E ali começa uma obra. O Espírito Santo pega um homem, um agente chamado William Seymour, na rua Azusa, e ele começa a pregar o batismo do Espírito Santo, daí veio já nas denominações a revelação do nome de Jesus e tal, e aí veio William Branham, em 1946, e ele começa a pregar. Não é? Então teve um William lá na Primeira Guerra Mundial, teve um William na Segunda Guerra Mundial e na Terceira Guerra Mundial, daí eu vou deixar sem falar nada. Mas tudo bem.